gente, tudo bem? Hoje não vai ter quintal, então a gente vai direto pro de pertinho. E a obra de hoje é este livro, As Panquecas de Mama Pânia, livro do qual eu, antes da pandemia, tinha pego emprestado na biblioteca do meu bairro. É da editora SM. Os autores é a Mary e o Richie Chamberlain, as ilustrações da Julia Carnes e a coleção Cantos do Mundo. Eu falei aqui da biblioteca porque é um livro que está no acervo das bibliotecas municipais e que você acha com uma certa facilidade, né? E se eu não me engano também ele foi adquirido para as salas de leitura das escolas municipais de São Paulo, né? Lembrando que eu estou falando da realidade da cidade de São Paulo. Então, bora lá, né? Bom, os autores e a ilustradora não são africanos e africanas, nem negros brasileiros, nem negras brasileiras. São pessoas que foram pesquisar, que viajam para a África para fazer pesquisa e escrevem histórias, né? Esse perfil é bem grande, a gente encontra bastante dentro da literatura infanto-juvenil que conta as histórias africanas e afro-brasileiras. Então, esse é um dos casos. Não são todos os livros que eu recomendo com esse perfil, mas eu vou explicar o porquê que esse aqui eu gosto tanto. Conheci esse livro pela primeira vez no espaço de leitura que fica lá no Parque da Água Branca, onde eu já fui coordenadora educativa no começo do projeto. E foi uma das primeiras histórias em que eu me exercitei de trazer a história do livro para a narrativa oral. Foi um desafio incrível e tenho muito afeto por essa história. E ela gira em torno de um dia no cotidiano de Mama Pânia e do seu filho Adika. Vocês sabem que aqui eu não conto a história, né? Não é esse o objetivo, mas eu vou trazer alguns aspectos dessa história para vocês entenderem o porquê que eu tenho esse afeto, né? Então foi um dos primeiros livros que eu encontrei uma ilustração que me auxiliasse a imaginar, né, uma vegetação, uma paisagem, e me dizendo que não é da África, né? E sim de um país, do Quênia. Ainda que quando a gente pensa em país é bastante coisa, né? Mas o livro traz essa abordagem como país, mas lá na frente ele traz também outras referências que nos ajudam a aprofundar. Mas vamos para a história. Então, um dia eles acordam e Mama Pânia está feliz e tem uma surpresa para Adika. Vai ser dia dela fazer as panquecas preferidas do menino. Só que Mama Pânia só tem dinheiro para ela e para o seu filho, né? Tem pouca condição, assim. Mas a Adika, no caminho, vai encontrando os personagens, Nicel Dolô, o pescador, os seus amigos e todo mundo que ele encontra na estrada, ele vai chamando. E a Mama vai dizendo para ele, Adika, filho, mas como vamos fazer, né, para dar conta de tudo isso? E a Mama, no decorrer da viagem, sempre dizia para ele, filho, vamos dar um jeito, é um pouco e um pouquinho mais. E esse é uma das coisas mais bonitas da história, né? E aí, quando chega no mercado, eu quase sinto o cheiro, o sabor, as texturas, né? Porque você vê que é um registro aqui de um olhar de alguém que esteve também no território. Não que isso garanta, né? Mas tem aqui um cuidado na maneira de retratar as pessoas com muita dignidade, humanidade, beleza, né? Então ela retrata essa vida que muita gente vai falar é uma vida pobre, né? Mas ela traz com a riqueza da simplicidade dessa vida, né? Ela não ressalta o que o Ocidente vai chamar de pobreza, né? Aqui tem muita riqueza, na verdade. E aí a história continua. Onde eles vão comprar alguma coisa, lá tá a Adika convidando para ir comer panqueca. E Mama ficando tensa.
Mama, alguém já viveu essa situação, gente? Vai fazer um churrasquinho só para você e a família e de repente alguém chama a vizinhança inteira, né? E no caminho de volta, a conversa continua, a Dica tá feliz porque ele fez novos amigos, encontrou antigos amigos e a ilustração continua a mostrar, né? Como é o preparo dessa panqueca, olha o fogo lá, né? A maneira que é retratada as casas, a relação com os animais, né? E o momento que todos os convidados chegam trazendo um pouquinho. Então, o temor da Mama Pânia não se concretizou. O que se concretizou foi a frase dela, de que sempre dá, um pouquinho e um pouquinho mais, né? Sempre dá. E por fim, eles têm aí um momento de compartilhamento, de diversão, onde aquele pouquinho virou um montão, um momento de comunhão, né? E que apresenta esse conceito, né, dessa aldeia que é uma família única, né? Que a cosmovisão africana sempre apresenta, né? E depois da história vem mais um plus aí, onde ele vai trazer algumas características, né? Então vai falar da população, explicando que vários povos vivem na República do Quênia, né? Vai falar da aldeia, como dentro do Quênia há uma grande área onde se cultiva a terra, se cuida de vacas, cabras, galinhas, né? Fala do formato de algumas escolas no Quênia, como a escola que o Adika vai, e as atividades, fala do Baô, um jogo de estratégia africano, que a gente conhece com outros nomes aqui, como Ankala também. Enfim, traz vários outros elementos para você poder se alimentar, se nutrir o seu imaginário, para na hora que você for narrar, você tá ali com bastante subsídios, né? Vai falar mais um pouquinho dos animais e das árvores, da vegetação, né? Na minha narrativa, hoje, né, depois de alguns anos, alguns animais saltaram, né? Então, faz aqui PPO e as crianças adoram. A gente fez a tilápia também. Então, olha quanta coisa ali você já consegue aprender. E aí, olha só que riqueza. Falando Kiswahili. Se eu estiver pronunciando errado, os irmãos e as irmãs podem me corrigir, porque eu quero mais aprender, hein? Eu há muitos anos atrás, conversei com o filho da terra, do Quênia, e ele me deu algumas dicas, mas se a gente não pratica, né, vai perdendo. Então aqui ela vai falar do termo, né, Swahili, que se refere também ao povo. Então aqui os autores conseguem funilar para a gente e trazer uma origem para essa história, né? Por mais que essa aqui não seja uma história tradicional, e sim uma história criada de ficção sobre uma vida na aldeia do Quênia, ela traz bastante possibilidade da gente entender uma África diversa, com características específicas, né? E olha que bacana, traz também cumprimentos e tratamentos na língua Kiswahili. Olha que legal para trabalhar, para você poder levar para suas crianças, né? Para a gente também ampliar o nosso repertório de línguas, né? E termina aqui com o texto falando mais sobre o Quênia e o nosso querido mapa, que ela não está localizado o povo, né, do qual se referiu aqui, mas está bem tranquilo para a gente enxergar onde está o Quênia, quem são os vizinhos, né, que região é essa. É isso, gente. Então, é por isso que eu tenho esse afeto. E no final ainda vem a receita da panqueca da Mama Pânia, que é um alimento que, na verdade, ele é chamado de vikaimati, ou vikaimati, desculpa aí, no Quênia. E a gente aqui chama de panqueca, né? Então, tem a receita como é feito lá, porque realmente é um alimento tradicional. Eu já fiz em casa para comer, já fiz para levar nas contações de histórias. É uma delícia.
Só nunca pus a pimenta por conta das crianças, mas alguma coisinha ali para apimentar, sabe? Um gengibrinho, uma coisinha eu sempre ponho. Então é isso, gente. As Panquecas de Mama Pânia, um livro lindo que hoje eu deixo para vocês. Aproveitem nas bibliotecas, na sala de leitura, vão atrás, tá bom? É uma excelente porta de entrada para quem quer começar a entender a África na sua diversidade, na sua pluralidade. Até! Mas, antes de eu ir, não se esqueça, se inscreva, deixa um like. Dizem que para o YouTube não considera muita coisa, mas para mim é muito saber que vocês estão gostando. Compartilha, gente, espalha, esparrama. Me ajuda a somar aí nessa luta, né, para uma educação antirracista. Até já já.